Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Lesão de manguito rotador. O que fazer? Quando a gente fala de lesão de manguito rotador, a gente pensa imediatamente na articulação do ombro. Por quê? O manguito rotador é um complexo, é um conjunto de 4 músculos que tem o objetivo de estabilizar a cabeça do húmero, que é o osso do nosso braço, na cavidade glenoide, que é um acidente anatômico da nossa escápula, que é esse osso triangular que nós temos bilateralmente nas nossas costas e que antigamente se chamava omoplata. Agora, já de umas décadas para cá, o nome é escápula. Então, a escápula é um osso triangular que tem uma convexidade e a cabeça do húmero é como se fosse a minha mão, é uma esfera, a cabeça desse osso aqui do nosso braço, ela se articula com a cavidade glenoide e o manguito rotador. São esses 4 músculos que eu estou colocando aqui, a figura, que estabilizam, eles fazem movimentos de rotação medial, de rotação lateral, de abdução, de extensão do ombro, mas eles são basicamente músculos que têm uma função importante de estabilizar, de não deixar a cabeça do húmero sair da congruência articular, ou seja, subluxar, sair da congruência articular que ela deve ter com a cavidade glenoide. Então, esses 4 músculos fazem parte do complexo do manguito rotador. Mas isso não quer dizer que quando há uma lesão, todos lesionam ao mesmo tempo. A depender do mecanismo de trauma que gerou a lesão será em um músculo diferente, ou 2, eventualmente até 3 ou os 4, mas é mais raro. Normalmente a lesão é no supraespinhal, ou que é bem comum, ou a lesão também pode ser no subescapular, que estabiliza anteriormente, e pode ser também no infra, no redondo menor, a depender do mecanismo de trauma. Mas o que seria o mecanismo de trauma? Ou seja, o que faz esta lesão acontecer na articulação do ombro? Estas lesões têm vários graus de gravidade. Por exemplo, uma lesão leve que tem um ótimo prognóstico e que costuma ser sanada, que costuma ser resolvida com um tratamento conservador. Qual é o tratamento conservador? É o tratamento medicamentoso que o médico dá e o tratamento fisioterapêutico que o fisioterapeuta faz. Então, essas 2 linhas de tratamento são chamadas de tratamento conservador. Agora, quando nenhuma dessas 2 resolve o problema, então a gente começa a dizer que esse paciente evoluiu para o tratamento cirúrgico. Então ele precisa de uma intervenção cirúrgica para resolver o problema, a depender do tamanho da gravidade, da intensidade, da gravidade. Então, uma lesão leve que responde muito bem ao tratamento conservador seria as tendinites, a tendinite do supra, tendinite do infra, enfim, do redondo menor, tendinite do subescapular, de qualquer um desses 4 músculos, quando o tendão que liga o músculo ao osso sofre ali uma inflamação, essa inflamação geralmente tem um prognóstico muito bom de ser resolvida com o tratamento conservador. E por que então apareceria uma lesão leve como essa? Normalmente vem de esforços repetitivos. Então, a pessoa que faz movimentos repetitivos e que não dá uma pausa, que não dá um descanso. Por exemplo, se ela faz uma atividade de deixar o cotovelo afastado do tronco, sem apoio, com o ombro levantado e fica mexendo no mouse do computador desta forma o dia inteirinho, por dias seguidos, ela pode fazer uma tendinite de ombro. Na academia é muito comum
esse tipo de lesão. Então, o indivíduo vai levantar uma carga ou vai carregar, né? Ou vai fazer o movimento de trazer uma carga para perto do corpo, ou levantar uma carga, ou fazer movimentos de grande amplitude, movimentos repetitivos de grande amplitude ou com uma carga excessiva, ou se o aluno está mal posicionado no equipamento. Qualquer uma dessas 3 variáveis podem ocasionar uma lesão de manguito rotador, por exemplo, uma inflamação. A gente pode pensar que houve uma sobrecarga, quer dizer, aquele músculo não está preparado para aquele tipo de carga, ou mesmo se não for a carga, mas for um movimento estacionário, mantido ao longo das horas, como a questão do mouse, que eu citei ainda há pouco, tem a mesma função lesiva, vamos dizer assim, para essa articulação. O ideal é que você, ao mexer no mouse, deixe o seu cotovelo próximo do tronco, ou o punho e o cotovelo apoiado na mesa, nunca dessa forma, que isso provoca, você vê, é uma pequena alteração postural, mas ela é prolongada ao longo das horas e dos dias, então ela vai muito provavelmente gerar uma lesão que esse indivíduo precisa tratar, e não adianta ser só com remédio. Se você não resolve o fator causal, que foi a postura inadequada, você toma remédio, você satura o seu organismo com uma química e não resolveu o problema que pode aparecer novamente, né? Agora, esse mesmo problema, se ele não for tratado corretamente nessa fase inicial, ou se o indivíduo tratou, mas ele teve uma rotura parcial. Uma rotura parcial tem a ver com essa imagem que eu estou colocando agora aí. Veja que o músculo, ele se rompeu. Entendeu? Então, um pouquinho do músculo ficou grudado no osso de um lado e do outro lado ele foi rompido. Então, a gente chama de rotura total. Quando há uma ruptura ou rotura total, esse indivíduo provavelmente vai precisar de uma sutura cirúrgica. Mas quando é parcial, quando só 50% das fibras romperam e as outras ainda têm uma continuidade que não foi rompida, normalmente essa estrutura reage bem ao tratamento conservador, medicamentoso e fisioterapêutico. Então, as roturas parciais ou totais, que a gente chama parcial ou completa, normalmente elas acontecem ou por uma lesão antiga que não foi tratada. Então, aquele tecido já se fragilizou e ele acaba rompendo a um esforço que não seria o suficiente para romper se o indivíduo estivesse fortalecido ou se o indivíduo não estivesse com uma lesão prévia. Mas também pode ser por uma situação traumática, então uma batida de carro, onde o corpo dele foi para frente, foi para trás, o braço foi para trás, ficou preso atrás, então avulsionou, né? Houve aquele mecanismo de ruptura que eu citei ainda há pouco. Ou, por exemplo, um esportista que vai dar vai jogar a bola, né, num saque, por exemplo, ele faz um movimento de muita amplitude, com muita força, e muitas vezes isso pode também lesionar. Então a gente chama de uma rotura que aconteceu não por um processo degenerativo, mas por um processo traumático, uma queda, um acidente pode ocasionar esse tipo de rotura, que se for parcial, a chance do tratamento conservador dar certo é muito boa, e se for completa, normalmente precisa evoluir para uma intervenção cirúrgica. Mas o que temos que lembrar
é que muitas vezes essas prescrições cirúrgicas são feitas muito rapidamente, sem que tenha se tentado todo o percurso natural de uma fisioterapia que pode demorar 2, 3 meses, com uma ou 2 ou 3 vezes por semana, não importa, o que importa é que aquela estrutura pode melhorar sem a intervenção cirúrgica numa grande parte das vezes. E aí, o que esse indivíduo sente? Ele sente dor ao movimentar o braço numa amplitude acima de 90 graus, ou ele sente dor quando ele vai tirar a carteira do bolso, ou quando vai fechar o sutiã, ou quando vai coçar as costas, que é a dor de uma rotação medial, de uma rotação interna, ou dor quando vai levantar, coçar o ombro oposto, que aí, ou dor quando levanta dessa forma o braço para pegar alguma coisa no alto, uma dor à rotação externa ou à rotação lateral, que é o mais correto de ser dito. Então, esse indivíduo, ele pode ter dor em vários movimentos e ele acaba ficando muito restrito, tendo que fazer movimentos onde ele não pode separar muito os cotovelos do ombro. E é importante que se faça isso se tiver dor, porque se ele tiver dor e ficar fazendo movimentos de grande amplitude, ele vai aumentar esta lesão. Então, precisa tratar, senão evolui mesmo para uma cirurgia e muito rapidamente. E depois da cirurgia, vai ter que fazer fisioterapia para ficar bom. Então, não pense que a cirurgia substitui a fisioterapia, não. Você vai precisar da fisioterapia depois. Então, não é melhor tentar fazer antes e evitar a cirurgia? Tem gente que prefere fazer a cirurgia de acordo com a solicitação do profissional médico que o atende, mas muitas pessoas vão para a cirurgia sem saber e sem esgotar todas as possibilidades que a fisioterapia poderia oferecer. Então, esse indivíduo sente dor, dificuldade, limitação de movimento, ele pode sentir dor, inclusive na hora de dormir, deitando em cima do ombro que dói, ele pode sentir muita dor porque é uma compressão em cima de uma região que já está inflamada. Então, vamos para a fisioterapia diante de uma lesão músculo-esquelética. Na fisioterapia, nós vamos usar aparelhos analgésicos, anti-inflamatórios e cicatrizantes na fase aguda de tratamento dessa lesão. Vamos utilizar exercícios terapêuticos, quer dizer, não é qualquer exercício, faz assim, faz assado. A gente vê qual é a condição muscular livre de dor que aquele paciente apresenta e a gente elabora movimentos terapêuticos, curativos, restauradores para aquele indivíduo naquela fase da doença. Essa é a cinesioterapia, que é os exercícios terapêuticos para reabilitar o indivíduo de uma lesão ortopédica, musculoesquelética. E também vamos utilizar a terapia manual, desarmando pontos gatilhos, porque diante de uma dor, o indivíduo vai contraindo à distância vários músculos e o trapézio tem vários pontos gatilhos, que são pontos que ao fazermos a pressão na intensidade correta, pelo tempo correto, libera aquela fáscia, libera endorfina e reorganiza o tecido mole, que são as fáscias musculares, os músculos, os ligamentos, os tendões daquela região, proporcionando analgesia e aumento da amplitude de movimento. Além do que é super importante, nós vamos orientar esse indivíduo para que ele saiba o que ocasionou a dor e também aprenda como evitá-la no futuro. Portanto, cuide bem de você mesmo, tá bom? Eu queria te convidar a adquirir o curso Acessório Roller, cuja descrição está aqui nesse vídeo, que vai ajudar você a utilizar esse acessório de forma a soltar tensões, reequilibrar o seu corpo e ajudar ludicamente num alongamento e num relaxamento salutar para o seu dia e a sua semana.
Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!